Ruth, capítulo 1, 19 a 22. Assim diz a palavra do Senhor. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é luz para os nossos passos. Dá-nos, Senhor, que nós entendamos a partir dessa palavra como a falta de esperança na tua misericórdia afeta a visão que temos de nós mesmos. E nós te pedimos, em nome de Jesus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Amém. Irmãos, uma das coisas mais difíceis é a nossa autovisão, não é? Olhar a nós mesmos, nos enxergarmos. Há doenças psicológicas ligadas à maneira como a pessoa se vê. Então você pega, por exemplo, uma pessoa que sofre de anorexia. Ela tem um problema com a sua autoimagem. Mesmo que ela faça um regime extremamente rigoroso e ela está ali, como diz o senso comum, né, a pele e osso, ela se enxerga como gorda, certo? Então, essa é uma realidade enfrentada por muitas pessoas. É como o Tiago diz, não é? Que aquele que lê de forma negligente a palavra é como aquele que olha o seu rosto no espelho, mas logo se esquece. Tiago tem uma ideia interessante, né? De fato, nós não ficamos muito preocupados com o nosso rosto, né, com a nossa autoimagem, a não ser que haja alguma coisa, alguém detecte ali um borrado, algo da comida que ficou no rosto, alguma coisa desse sentido. Mas olhar para nós mesmos é uma atitude muito difícil. Então nós estamos muito mais propensos a olhar os outros e a julgar os outros. E Jesus é muito claro, né, nos advertindo que com a medida que nós medimos o nosso irmão, nós seremos medidos. É óbvio que muitas vezes, especialmente a igreja, o conselho, eles precisarão, né, fazer uso da disciplina. E isso envolverá a autoridade que o Senhor deu à igreja, não é? Que é o uso das chaves. Por isso, a disciplina eclesiástica, ela não é feita pelo pastor, por um ou outro presbítero, mas pelo conselho, ou pelo presbitério, ou pelo sínodo, ou pelo Supremo Concílio, pelos concílios da igreja, né? Porque a igreja tem essa autoridade. Enquanto nós, né, enquanto pessoas, nós precisamos fazer aquilo que Jesus disse, não é? Arrancar a trave que há no nosso olho antes de averiguar o cisco que há no olho de nosso irmão. E muitas vezes, irmãos, nós somos atrapalhados pelo mundo que nós vivemos a respeito de nossa autoimagem.
Ou, ora, nós podemos nos ver muito além daquilo que nós somos, e aí há pessoas que têm uma autoimagem extremamente otimista delas próprias, ou as pessoas podem ter uma autoimagem muito pessimista delas. Então, ambas estão erradas. Ambas estão erradas. Se eu me entender com mais predicativos do que eu realmente possuo, eu corro o risco de, quando confrontado com a realidade, entrar em depressão, não conseguir me entender e coisas parecidas. Também se depreciar não é a maneira bíblica, não é? É óbvio que a Bíblia nos dá uma imagem muito clara e muito real de quem nós somos. Que nós somos miseráveis, que dependemos da graça de Deus. Mas isso não quer dizer que que essa imagem que a Bíblia nos oferece é uma imagem pessimista, muito pelo contrário. A imagem que a Bíblia nos oferece, ela está muito longe do otimismo barato e também muito longe do pessimismo que nos mata. A Bíblia nos oferece uma imagem real e cheia de esperança. Por quê? Ela nos mostra quão miseráveis nós somos, mas, ao mesmo tempo, ela mostra que nós somos agraciados pelo Senhor. Que o Senhor nos escolheu apesar de nossos pecados. Que o Senhor provou o seu amor por nós, tendo Cristo morrido por nós enquanto nós éramos pecadores. Essa é a imagem que nós temos. Uma imagem que revela a nossa miséria, mas também revela o sublime e admirável amor do Senhor por nós, que se manifesta na sua graça, na sua providência. Então nós olhamos aqui hoje, nesse texto, e vemos que Noemi, ela tem uma imagem extremamente distorcida dela própria. E isso está afetando a forma como ela encara a sua vida. Essa imagem está afetando a forma como ela vê o próprio Deus, e essa imagem está afetando a maneira como ela enxerga a graça. Então, esses são os três problemas de uma imagem que nós temos distorcida. Se a nossa imagem está acoplada à graça, nós vamos olhar para nós, vamos entender nossos pecados e nossos problemas, mas acima de tudo, vamos partir da perspectiva de que o Senhor é bom, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós poderemos nos quebrantar da maneira correta e buscar o Senhor da maneira correta. Quando nossa imagem está acoplada à graça, nós poderemos ver Deus da imagem como ele se revela na palavra. E veremos que por trás das adversidades da vida há a boa mão de Deus nos encaminhando para o bom propósito que ele tem para nós. Se a nossa imagem está acoplada à graça, então nós vamos observar, mesmo nos momentos mais adversos, a esperança da graça do Senhor que se revela a nós. Então, Noemi, ela está olhando apenas para o momento e as adversidades. E há muitas pessoas hoje que têm se avaliado a partir deste momento. Meus irmãos, quando essa pandemia acabou na China, houve um surto de pessoas procurando tratamentos psicológicos. Houve um surto de divórcios. Por quê? Porque este momento em que nós estamos aqui, 2020, isolados, não é? Nós somos obrigados a não só estarmos com nossos familiares, o que é algo prazeroso, mas nós somos obrigados a estarmos conosco, a nos conhecermos,
a nos entendermos. E essa é uma coisa difícil, porque quanto mais nós nos observamos, distantes dos tumultos do dia a dia, nós nos deparamos de uma maneira muito forte com nossos ídolos. Então, Noemi tem esse problema aqui. Noemi, ela está agora numa situação muito adversa. Ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos, uma nora a deixou, a outra, mesmo que ela tivesse pedido para não acompanhá-la, ela a acompanhou, e ela está chegando na sua terra natal, não em glórias, em pompas, não é? Mas ela está chegando debilitada, frágil, não é? E é muito difícil nós lidarmos com nossas próprias fragilidades. Então, ela se deprecia de uma forma inútil. De uma forma inútil. Veja aqui, não é? Como o autor de Ruth nos mostra o versículo 19. Então ambas, Ruth e Noemi, foram para Belém, não é? E chegaram em Belém. Irmãos, entendam que o simples fato de Noemi voltar nessas condições a Belém era admitir o seu fracasso. Porque outrora, quando ela se diz ditosa, ela saiu de Belém, provavelmente naquela época em que, na época ali que na época dos juízes, não é? Em que povos pagãos assaltavam o povo de Deus, não é? E roubavam-lhes o alimento, né? Especialmente os midianitas, na época de Gideão. Eles estavam cansados com essa situação. Talvez Elimeleque, Elimeleque, Noemi e os seus filhos, não é? Estavam cansados com aquela opressão que você vê, por exemplo, Gideão passando. Né? Se você vai ao livro de Juízes e vê, olha, Gideão, no começo de sua história, ele está ali malhando o trigo, escondido, por medo dos povos inimigos roubarem aquele alimento. Então, eles estavam cansados e desesperançados a respeito da providência de Deus. Eles não confiavam nem mais nas pessoas que estavam envolvidas com deuses pagãos e também não esperavam mais na providência. Decidiram ir para lugares melhores. Elimeleque e Noemi foram encantados pela mesma imagem paradisíaca que encheu os olhos de Ló quando ele se afastou de Abraão. Você se lembra que Ló olhou para as campinas verdejantes e bem irrigadas de Sodoma e ele se dirigiu para aquele lugar, ignorando que aquele lugar era povoado por pessoas que eram pecadoras para com Deus, que eram pessoas que viviam da maneira que desagradava a Deus, e que a maneira como elas viviam traria sobre elas a ira do Senhor. Elimeleque e Noemi foram encantados pela mesma miragem. Digo sim, uma miragem, uma imagem fantasiosa que o mundo colocou na frente deles. E eles foram para lá. Eles deixaram a herança do Senhor ali. Eles deixaram a promessa do Senhor ali para eles mesmos fazerem a sua própria sorte. Irmãos, nós muitas vezes podemos igualmente sermos acometidos por essas miragens, por essas fantasias que o mundo, através da mídia, através dos ditos formadores de opinião, colocam diante dos nossos olhos. E é possível que se abandone a promessa do Senhor por causa de coisas sem o mínimo valor, não é? Então,
Outra realidade que você vê aqui, irmãos, é que se outrora a viagem foi motivada pelo não essencial, porque ela diz que saiu de Belém cheia, ditosa, agora a viagem é motivada pela penúria. Outrora ela tinha saído cheia de bens, não é? Em uma falsa glória humana. Mas agora ela é obrigada a voltar sem marido, sem filhos, dilapidada de todas as coisas, até mesmo daquilo que é mais essencial. Então, irmãos, essa é a realidade de Noemi, não é? E quando ela chega em Belém, o que acontece aqui? Veja, a cidade se moveu, né? A cidade, a palavra rum, a cidade, ela se amontoou para recepcioná-la. Quando nós observamos a maneira como Noemi era estimada por suas noras, Orfa e Ruth, é possível nós entendermos que ela também era estimada pelas pessoas de Belém. Ela também era uma pessoa agradável ao seu povo. E as pessoas se ajuntaram para ver a situação que ela estava. E veja que as pessoas vão perguntar aqui no versículo 20, não é? Desculpa, no final do versículo 19. Não é esta Noemi? Por que será essa pergunta? Muito tempo havia passado. Noemi saiu jovem de Belém, provavelmente com os filhos ou pequenos ou adolescentes. E agora ela já voltava depois de uma vida longe. E também, meus irmãos, nós devemos contar aquilo que Salomão nos apresenta em Provérbios 15, versículo 13. Lá em Provérbios 15, 13, Salomão mostra que a realidade de nosso coração está intimamente ligada à formosura de nosso rosto, não é? Então, Provérbios 15, versículo 13, o coração alegre embeleza o rosto, mas a tristeza do coração o espírito abate. É notório que Noemi, ela estava com o coração triste. Ela havia perdido seus 2 filhos. Isso é uma tristeza inenarrável. Isso é uma tristeza terrível a qualquer um de nós. Ela já havia passado pela viuvez, pela experiência de perder os filhos, por uma pobreza, e agora pelo abandono de Orfa, e agora chegando ela e Ruth à sua cidade. Então, irmãos, ela estava irreconhecível. Irreconhecível. E quando as pessoas perguntam, não é essa Noemi? Ela vai falar, não, não sou. Porque Noemi significa doce, agradável. Mas ela não se via mais assim. Então ela se apresenta como um outro nome, Mara. Apesar desse ser o nome de minha mãe, né, Mara, Mara é uma palavra hebraica que significa amargo. Então, a maneira como ela se vê está tão enraigada que muda até mesmo o nome dela. Agora não é mais doce e agradável, ela é Mara, não é? E por que ela é Mara? Ela vai dizer, porque o Senhor me encheu de amargura. O Todo-Poderoso, El Shaddai, ele me encheu de amargura. Então ela reconhece a soberania de Deus. Mas Noemi, ela está na mesma posição dos amigos de Jó. Ela mede a bondade de Deus pelo nível de felicidade dela. Noemi seria uma forte adepta, nesse momento, da teologia da prosperidade. Ou seja, eu vou medir a bondade, a misericórdia de Deus pelas coisas materiais que ele pode me dar. Mas nós vemos na Bíblia que isso não é uma realidade. Há pessoas piedosas
que são provadas por Deus, como Jó. Jó era um homem íntegro, reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Contudo, o Senhor usou da vida de Jó e permitiu que ele fosse provado até além do que ele pensava suportar, para mostrar a glória dele, para se manifestar nele a sua própria glória. Noemi também está sendo provada. E nós também poderemos ser provados. Estar andando com Deus, caminhar com Deus, ser fiel a Deus, não quer dizer, irmãos, que nós estamos isentos dos dissabores da vida. Muito pelo contrário. O crente, o cristão autêntico, ele pode passar pelos mesmos dissabores, pelos mesmos problemas, pelas mesmas tristezas que o ímpio passa. Ele está sujeito a perder filhos, marido, a perder o amor das pessoas que ele estima, a perder a saúde, não é? Mas há uma riqueza que anima o cristão, que é a riqueza do céu. Jesus diz que aqueles que colocam seu tesouro no céu, nem a traça, nem a ferrugem podem corroer. Não é? Lutero, no Castelo Forte, vai dizer: se família, bens, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, e aí? Né? Você se lembra da música Castelo Forte, de Martinho Lutero? Quando ele vai dizer, olha, se havemos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, e aí o que acontece? Com ele nós reinaremos. Ou seja, a grande diferença do cristão para com a pessoa que não tem Cristo é que aquela que não tem Cristo, quando tudo o que ela colocou o seu coração se perder, ela também se perderá. Aquele que tem a sua vida centrada no Senhor, ele sabe que tudo pode se acabar, mas há uma coisa que nada pode tocar. Nem o diabo, nem as circunstâncias, que é o amor de Deus sobre a sua vida. Isso nada pode lhe tirar. Eu vou dar um exemplo para você. Há alguma coisa que o seu filho pode fazer que vai fazer com que você deixe de amá-lo? Talvez você fique bravo, você fique chateado, decepcionado, não fique orgulhoso, não é? Mas alguma coisa que os nossos filhos possam fazer a nós que nos retirará o amor que nós temos por eles? Então, você em Cristo, você é filho de Deus. E se você foi adotado em Cristo como filho de Deus, não há nada que você possa fazer que vai eliminar o amor de Deus. É essa a realidade que Paulo nos apresenta. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E nós precisamos ficar firmes naquela palavra de Paulo aos Coríntios, quando Paulo vai dizer que nenhum de nós será tentado além das nossas forças. O Senhor nos garantirá um escape. O Senhor não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Então, meus irmãos, veja, a maneira como Noemi se enxergava afetou o trajeto dela, afetou a fisionomia dela, afetou até mesmo o nome dela. Só que ela se depreciou de tal maneira, mas ela não se quebrantou. Ela não observou a graça de Deus, que ela trouxe de volta para o seu lar, que lhe trouxe de volta para a promessa, que lhe trouxe de volta para aquele lugar onde as pessoas cultuavam o Senhor. Ela se depreciou,
mas ela não se quebrantou. Não adianta você se depreciar. Arrependimento não é depreciação. Arrependimento, quebrantamento, não é se humilhar, se rebaixar. Humilhar-se é muito diferente de um rebaixamento estéril, inútil. Humilhação diante de Deus, você se quebrantar diante de Deus, é você reconhecer a sua pequenez para que você saboreie a grandiosidade do Senhor. Eu vou dar um exemplo para você, que eu já dei, e está naquele livro, Quando Pecadores Dizem Sim, do Dave Heaven. Ele diz o seguinte: a experiência da graça é como o café. Você pega uma xícara de café. Algumas pessoas que tomam café amargo tranquilamente. Se você prova o café, ele é amargo. E algumas pessoas não suportam o amargor do café. Mas você abre um saquinho de açúcar, despeja nele, mexe. Você não consegue mais ver o açúcar, a não ser que você faça uma destilação fracionada. Você não vê mais o açúcar. Mas você sente a presença do açúcar, porque o café está doce. Se depreciar apenas é só confrontar com o amargor que você tem. O que Deus tem a oferecer para você é o açúcar, é a graça. Sem a graça de Deus, nós todos seremos Mara. Nós todos seremos confrontados com a nossa amargura. Agora, quando nós dimensionamos a graça, nós encontramos o verdadeiro sabor da nossa vida, que não é dado por nós, mas é dado por Deus. Essa é a realidade. Então, meus irmãos, veja que coisa maravilhosa. Deus, ele tem um açúcar a lhe oferecer. Noemi, ela achava que ela era doce por si só. Mas quando ela viu a realidade da vida dela, e eu gosto de uma frase do Dean Ulrich, quando ele diz que essas palavras raivosas de Noemi revelam os ídolos do coração dela. O que ela queria? Ela queria riqueza, ela queria estar aquela vida ditosa que ela tivera antes. O Senhor quebrou o ídolo dela. O Senhor arrancou o ídolo dela. E ela está agora confrontada com a sua amargura. Mas o Senhor, ele tem muito mais a oferecer a Noemi. Como tem muito mais a oferecer para nós, o Senhor tem a oferecer a nós a graça dele. Essa é a realidade. Depois você olha o texto no versículo 21 e você vê que essa falta de esperança na misericórdia afeta a maneira como ela enxerga o Senhor. Então veja, no versículo 21, ditosa eu parti, ditosa, cheia, rica, não é? Mas pobre o Senhor me fez voltar. Então ela está entre esses dois extremos, de riqueza e pobreza. O Senhor me tirou tudo de mim, não é? Pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Então, meus irmãos, essa é a realidade dela. Ela enxerga Deus como alguém que a tem afligido. Ela enxerga Deus como... ela está submissa à soberania de Deus. Ela entende que Deus pode fazer isso, mas ela não consegue entender os motivos pelos quais o Senhor está agindo assim na vida dela. Veja, Juízes 2,15. Porque por onde quer que saiam, a mão do Senhor era contra eles, para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, estavam em grande aperto. Aqui, meus irmãos, é o texto que relata a morte de Josué, não é? E aqui fala sobre a ira do Senhor, não é? A respeito daqueles que deixaram o Senhor. Então, Noemi, ela está fazendo a seguinte leitura. Outrora
eu deixei o Senhor, eu não confiei na providência, eu fui embora, e agora só me resta saborear a ira dele. Ela não está vendo a graça e a misericórdia de Deus, porque ela está enxergando Deus apenas no presente. Meus irmãos, se o tamanho do seu Deus for o tamanho do seu isolamento, você está perdido. Deus é muito maior do que nós, muito maior que o nosso isolamento, não é? E onde nós vemos isso, meus irmãos? Nós vemos no último versículo. Olha só que coisa linda. A maneira como a falta de esperança na misericórdia afeta a maneira como ela enxerga a própria graça de Deus. Porque elas chegaram no início da cega da cevada, não é? Ou seja, o que isso tem a ver com o texto? Isso tem tudo a ver com o texto. Se elas tivessem chegado depois da cega da cevada, a situação delas seria muito difícil. Por quê? Porque a lei de Deus dizia que a viúva e o órfão, eles poderiam rebuscar a terra. Ou seja, quando o produtor ia colher, aquilo que caía no chão, ele não podia pegar. Aquilo era do órfão e da viúva. Assim como os arredores da propriedade também não poderiam ser colhidos. Aquela parte, sim, que era mais difícil de colher, mais próximo dos limites da propriedade, também pertenciam ao órfão e à viúva, né? Esse era o meio, no Antigo Testamento, de distribuição de renda, né? Era o Bolsa Família do Antigo Testamento, certo? Então, Ruth, conhecendo a lei de Deus por meio de sua sogra, ela vai aproveitar este momento para não se prostrar em choro, em lágrimas, como a sua sogra está, mas em trabalhar. Deus nos abençoa quando nós estamos fazendo alguma coisa, executando uma atividade. Então Ruth, ela vai lá, isso na visão dela por acaso, é o texto que nós vamos ver a semana que vem, mas nós sabemos que orientada pelo próprio Senhor, ela vai chegar na propriedade de Boaz, que era um possível resgatador dela, porque ele era parente de Elimeleque. Então, ela chega na propriedade dele e ela começa a fazer esse trajeto de rebuscar a terra, de pegar aquilo que havia caído. E nós sabemos, nós que já lemos o livro de Ruth, sabemos como a providência de Deus agirá no meio disso que parece quase o acaso. Aquilo que para nós é acaso, aquilo que para nós é fortuito, é a providência de Deus na sua forma mais genuína, na sua forma mais maravilhosa. Então, irmãos, o que eu queria deixar para você dessa devocional dessa noite? Eu queria deixar para você o seguinte: tome cuidado com a maneira como você se olha. É óbvio que você não pode nutrir uma imagem muito elevada de quem você é, não é? Porque todos nós somos miseráveis, todos nós somos pecadores, não é? Se nós tivermos uma imagem muito alta de nós mesmos, nós corremos o risco de acharmos que somos maiores do que Deus. Mas tome cuidado também de não se depreciar de forma demasiada. Por quê? Essa depreciação, ela nos leva apenas a nos vitimizar, apenas a chorar por nós mesmos, o que também é uma atitude contrária aos padrões de Deus. O que a Bíblia tem a te oferecer é que você veja que você é um miserável, que você é um pecador, que você sozinho é amargo, que você não tem graça nenhuma, mas há um Deus soberano sobre a sua vida. E Ele lhe dá graça sobre medida. É Ele que lhe faz doce. É Ele que lhe dá as perspectivas que você precisa. Então, quer nos dias que você achar que é mais do que é, quer nos dias que você achar que você é menos do que é, lembre-se, você é aquilo que Deus quer que você seja. Você é filho de Deus em Cristo Jesus. Você foi amado por Deus em Cristo Jesus de tal maneira que Ele deu a vida do Filho dele na cruz do Calvário para justificar os seus pecados na cruz.
Essa é a realidade pela qual nós podemos, nós cristãos, olhar as nossas vidas. Porque assim nós nos defrontamos com o poder da graça. E esta graça nos revela a verdadeira imagem de Deus. E aí, meus irmãos, não haverá sofrimento, não haverá problemas tão grandes que superem o Deus grandioso que está sobre a sua vida. Que Deus o abençoe. Eu queria orar pela sua vida e depois nós vamos ouvir mais um hino, o hino 122, necessitado. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que nos ouviu. Dá-nos, Senhor, reconhecer a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua presença em nossas vidas. Olha, Senhor, por cada membro da nossa igreja. Olha pela vida do Mateus, olha pela vida dos mais idosos, protege a cada um deles e dá perseverança a todos nós, para que, sendo fiéis até a morte, possamos confiar na herança da coroa da vida. Senhor, nos ajuda a fugir de toda idolatria, para que possamos viver de forma autêntica a salvação que o Senhor nos deu. Nós pedimos isso em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Que Deus nos dê a sua graça. Vamos ouvir o hino 122, necessitado. Desculpe. Peguei o hino errado, irmãos, me perdoem. É o 165. É o hino que nós terminamos o culto domingo. Foi o hino que conclui nossa mensagem domingo à noite. Desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, a tua dor com todo amor, jamais te deixará, cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus cuidará por ti. Provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, com tua dor, com todo amor, jamais te deixará, cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará.